Ego e arquétipo, uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, por Edward Edinger. Tradução de Adail Birajara Sobral, editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. Como eu sempre digo e torno a repeti-lo, o livro contém ilustrações várias que, caso queiram aprofundar o estudo, é bom ter em mãos e olhá-las. A edição contém também notas. É uma edição muito confortável em termos de leitura. Vale a pena tê-la. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Há também o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim para que sejam gravados. Ou ainda é possível também tornar-se membro aqui do canal. Deixo o meu muito obrigada à Sabrina, que nos doou este livro. Obrigada, Sabrina, minha amiga, que já, inclusive, nos comprou outros livros também, não só este. E eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito e caso justamente concordem com o que aqui é feito e queiram incentivar esse tipo de trabalho, este meu trabalho em específico. Então ouçam, avaliem e caso o meu trabalho valha a curtida de vocês, o engajamento de vocês, bom, essa é uma maneira de fazê-lo e me ajudar de graça. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para a parte terceira, que é a parte final do livro. Faltam apenas 3 capítulos. Parte terceira. Símbolos do alvo. O homem tem uma alma e há um tesouro enterrado no campo. Jung. Capítulo 8. A metafísica e o inconsciente. Nossos labores são testemunhos do mistério vivo. Jung. Primeiro, metafísica empírica. O processo de individuação costuma expressar-se por intermédio de imagens simbólicas de natureza metafísica. Essas imagens podem ser um problema para o psicoterapeuta empírico, que reluta em dar crédito a ideias grandiosas e refratárias à prova sobre a vida, especialmente considerando-se que essas ideias, com frequência, se associam à inflação óbvia, por exemplo, na psicose. Além disso, o abuso coletivo comum de imagens metafísicas constitui um motivo de cautela. Para o psicólogo, a palavra metafísica tende a apresentar uma conotação de arbitrárias profissões de fé acerca da natureza da realidade essencial. Ela evoca atitudes dogmáticas que causam repugnância ao temperamento empírico. Para o cientista, o dogmatismo metafísico constitui uma demonstração do fato de que ignoramos mais precisamente aquilo de que mais estamos certos. Jung também evitou o termo. Ele escreveu, por exemplo, abre aspas, aborda os assuntos de ordem psicológica de uma perspectiva científica e não de uma perspectiva filosófica. Atenho minha observação de fenômenos e deixo de lado quaisquer considerações de cunho metafísico ou filosófico. Fecha aspas. Em outro ponto ele diz, abre aspas, a psicologia como ciência da alma deve confinar-se ao seu objeto de estudo e guardar-se contra a ultrapassagem de suas fronteiras próprias pelo uso de asserções de ordem metafísica ou de outras profissões de fé. O homem religioso é livre para aceitar quaisquer explicações metafísicas que lhe agradem a respeito da origem dessas imagens, os arquétipos. O cientista é um trabalhador escrupuloso. Ele não pode confundir o céu com a tempestade. Se permitir sua própria redução numa tal extravagância, estará cerrando os pés do banco em que se senta. Fecha aspas. Essa colocação de limites está certamente correta. Todavia, a metafísica, como objeto, pode ser separada da atitude pessoal que os indivíduos possam vir a ter a seu respeito. Pode-se assumir uma atitude dogmática, não empírica, tanto com relação à física quanto com relação à metafísica. É o que testemunha, por exemplo, a recusa a olhar no telescópio de Galileu, pois se sabia que Júpiter não podia ter luas.
A metafísica tem sido um objeto honrado pela preocupação humana desde os primórdios da história registrada. Assim como os esforços do homem no sentido de adaptar-se a outros aspectos da realidade tiveram início com pontos de vista ingênuos, arbitrários e concretamente mitológicos, tal tem sido sua relação com a realidade metafísica. Mas isso não torna necessário desacreditar o assunto como tal. Paul Tillich fez uma arguta observação a respeito da relação existente entre as descobertas de Jung e a metafísica. Ele fala da ansiedade de Jung com relação àquilo que denomina metafísica e prossegue, abre aspas, isso, segundo me parece, não combina com suas reais descobertas, que em muitos pontos atingem profundamente a dimensão de uma doutrina do ser, isto é, de uma ontologia. Esse temor da metafísica que ele compartilha com Freud e com outros pesquisadores, outros conquistadores do espírito do século XIX, é um legado desse século. Ao colocar o reino biológico e, por implicação necessária, o reino físico na gênese dos arquétipos, ele alcançou realmente a dimensão ontológica impregnada no contínuo biológico. E isso era inevitável, dado o poder de revelação que ele atribui aos símbolos em que os arquétipos encontram expressão. Pois, para ter poder de revelação, é preciso exprimir o que necessita de revelação, a saber, o mistério do ser. Fecha aspas. Com efeito, Jung não tinha medo da metafísica, reino que explorou de forma bastante corajosa. Ele não tinha medo da metafísica, mas dos metafísicos. Embora os números não mintam, os mentirosos sabem contar. Do mesmo modo, embora a realidade metafísica possa ser demonstrada até certo ponto pelos métodos do empirismo psicológico, os que não compreendem esses métodos podem abusar das descobertas relatadas. Embora Tillich esteja enganado com relação à natureza da ansiedade de Jung, ele faz efetivamente uma importante afirmação ao dizer que as imagens simbólicas do inconsciente, para terem poder de revelação, precisam exprimir o que necessita de revelação, a saber, o mistério do ser. Em Aion, Jung diz algo semelhante. Abre aspas. É possível relacionar os chamados conceitos metafísicos que perderam seu vínculo básico com a experiência natural aos processos psíquicos vivos e universais, de modo que aqueles possam recuperar o seu sentido verdadeiro e original. Com isso, restabelece-se o vínculo entre o ego e os conteúdos projetados, agora formulados como ideias metafísicas. Fecha aspas. Trata-se de uma declaração de caráter psicológico, formulada com uma cuidadosa escolha de palavras. Deve-se acrescentar que um conteúdo metafísico projetado, quando retirado da projeção, deve manter sua qualidade metafísica. Sabemos que, por vezes, os sonhos de fato revelam, até certo ponto, o mistério do ser. Assim, essas mensagens podem ser apropriadamente chamadas metafísicas, isto é, além das concepções físicas ou ordinárias da vida. Além do mais, esses sonhos de indivíduos, embora façam uso de um conjunto único de imagens, veiculando uma relação individual ao sonhador, tendem igualmente a exprimir um ponto de vista geral ou comum, uma espécie de filosofia perene do inconsciente, que parece ter validade mais ou menos universal. Essa validade universal pode ser mais bem entendida como algo cujos fundamentos estão no caráter universal da necessidade de individuação. Segundo, uma série de sonhos metafísicos. Há alguns anos tive a oportunidade de observar uma notável série de sonhos contendo muitas imagens de ordem metafísica. O sonhador foi um homem que estava à beira da morte. Ele tinha a morte de ambos os lados do leito, por assim dizer. Pouco antes de a série de sonhos ter início, ele havia feito uma tentativa súbita, impulsiva e não premeditada de suicídio, ingerindo um vidro cheio de pílulas para dormir. Ficou em coma durante 36 horas e à beira da morte. 2 anos e meio mais tarde, acabou por falecer, com quase 60 anos, de um acidente vascular cerebral. Ao longo de um período de uns 2 anos, de forma intermitente, esse homem esteve comigo uma vez por semana e discutiu os seus sonhos. Nossas sessões dificilmente poderiam ser chamadas sessões de análise. O paciente não tinha o objetivo nem a capacidade autocrítica de assimilar qualquer interpretação que o levasse a tomar consciência da sombra. O que aconteceu efetivamente foi uma observação conjunta dos sonhos e uma tentativa de descobrir as ideias que estes estavam buscando expressar.
Muitas vezes tive a impressão de que o inconsciente estava tentando dar ao paciente aulas de metafísica, seja para ajudá-lo a assimilar o significado do breve contato que tivera com a morte, ou para prepará-lo para o encontro com a morte no futuro próximo. Devo enfatizar que esse homem de forma alguma havia passado por algum processo de individuação no sentido que atribuímos ao termo. Não obstante, muitas imagens associadas ao alvo desse processo lhe foram apresentadas nos últimos sonhos de sua vida. Ao longo de um período de 2 anos, o paciente registrou cerca de 180 sonhos, cerca de 1/3 deles com alusões claramente metafísicas ou transcendentais. Alguns dos sonhos pareciam ser apresentados do ponto de vista do ego, caso em que havia uma atmosfera de fatalidade e de tragédia. Quando despertava desses sonhos, o sonhador ficava em profunda depressão. Outros sonhos pareciam a expressão de um ponto de vista transpessoal e traziam consigo uma sensação de paz, alegria e segurança. Como único exemplo da primeira categoria de sonhos, mencionarei o sonho a seguir que ele teve 6 meses antes de morrer. Abre aspas. Estou em casa, mas não estou em nenhum lugar onde já estive. Entro na despensa para pegar comida. As prateleiras estão cheias de temperos e condimentos, todos da mesma marca, mas não há nada para comer. Sinto que estou sozinho em casa. A madrugada vem chegando. Ou é a brilhante luz da lua? Acendo uma lâmpada, mas a luz vem de outro cômodo. Algo range. Não estou só. Me pergunto onde estará o meu cachorro. Preciso de mais luz. Preciso de mais luz e de mais coragem. Tenho medo. Fecha aspas. Esse sonho provavelmente expressa o medo do ego quando antecipa o encontro com o intruso, a morte. A luz já não está com o ego, mas num outro cômodo. Lembramo-nos das últimas palavras de Goethe: mais luz. Há apenas uns poucos sonhos desse tipo. Os da segunda categoria são muito mais frequentes. Há neles imagens definitivamente transpessoais que, sinto, tentavam dar ao homem aulas de metafísica. Selecionei desse grupo 13 sonhos que vou apresentar e discutir. Vou apresentá-los em ordem cronológica. Sonho primeiro. Estou aprendendo a fazer os exercícios do teatro no japonês. Minha intenção era de que, terminados os exercícios, meu corpo chegasse a uma posição física equivalente a um koan zen. O teatro no japonês é uma forma artística clássica, altamente formalizada. Os atores usam máscaras, havendo vários outros aspectos semelhantes ao antigo drama grego. O teatro no expressa realidades universais ou arquetípicas. Toda a ênfase recai sobre o transpessoal. Nancy Wilson Ross o descreve da seguinte forma, abre aspas. Quem passa pela experiência intemporal do no jamais o esquece, embora possa ver-se impossibilitado de transmitir a outras pessoas o sentido exato do seu encanto peculiar. O no explora o tempo e o espaço sob formas pouco familiares à nossa estética ocidental. O uso misterioso da voz humana, em que a respiração normal foi habitualmente suprimida, as ocasionais notas longas, tristes e solitárias de uma flauta, as periódicas deixas agudas e os uivos semelhantes a miados, o choque abrupto de varas e a variada tonalidade de 3 tipos de tambores, os deslizantes dançarinos espectrais, a batida convocatória feita com os pés sobre o palco vazio e ressonante, em que todas as propriedades foram abstraídas, tornando-se meros símbolos, o figurino extravagante e abundante, a realidade real das máscaras de madeira usada pelos participantes. Acima de tudo, o uso engenhoso do vazio e do silêncio. Esses são alguns dos elementos tradicionais que ajudam a compor a magia especial do no. Fecha aspas. O sonho diz, por conseguinte, que o paciente deve praticar o relacionamento com as realidades arquetípicas. Ele deve deixar de lado as considerações pessoais e começar a viver sob o ponto de vista da eternidade. A consequência desses exercícios vai ser a transformação do seu corpo num koan zen. Um koan é uma história ou afirmação paradoxal usada pelo mestre zen na esperança de ajudar o discípulo a passar para um novo nível de consciência, iluminação, satori. Suzuki dá o seguinte exemplo.
Um discípulo pergunta ao mestre o que é Zen, e o mestre explica: quando sua mente não está presa ao dualismo do bem e do mal, qual sua face original antes de você nascer? Essas questões visam quebrar o estado de limitação do ego e dar um vislumbre da realidade transpessoal, em termos junguianos, do si mesmo. Um erudito budista, após experimentar o Satori, queimou seus comentários, antes considerados um tesouro, a respeito do Sutra do Diamante, e exclamou: por mais profundo, o conhecimento da filosofia abstrusa não passa de um fio de cabelo voando na vastidão do espaço. Por mais importante, a experiência das coisas terrenas não passa de uma gota d'água num abismo insondável. Creio que podemos supor que o sonho está tentando transmitir uma atitude desse tipo, incitando o sonhador a renunciar a uma atitude pessoal, que tem como centro o ego, na preparação para deixar este mundo. Sonho segundo. Eu estava com vários companheiros numa paisagem ao estilo de Dalí, em que as coisas pareciam aprisionadas ou fora de controle. Havia focos de fogo por todos os lados, emanando da terra e prestes a engolfar o lugar. Graças ao esforço conjunto, conseguimos controlar o fogo e levar os focos a ficarem em seu lugar próprio. Encontramos na mesma paisagem uma mulher deitada de costas numa rocha. O lado anterior do seu corpo era feito de carne, mas sua nuca e a parte posterior do corpo eram parte da rocha viva em que ela estava deitada. Ela exibia um sorriso deslumbrante, quase beatífico, que parecia aceitar sua terrível situação. O controle dos focos de fogo parece ter causado alguma espécie de metamorfose. Começou a haver um amolecimento da rocha em suas costas, de modo que finalmente pudemos tirá-la dali. Embora ainda fosse parcialmente de pedra, ela não parecia muito pesada, e a mudança tinha continuidade. Sabíamos que ela voltaria a ser inteira. O paciente apresentou uma associação específica a esse sonho. Os focos de fogo o lembraram do fogo que, segundo se diz, acompanhou Hades quando ele abriu a terra para raptar Perséfone. O sonhador tinha visitado Eleusis e vira o ponto em que Hades teria supostamente emergido da terra. Ele também se recordou de uma estátua inacabada de Michelangelo, e há aqui a ilustração dela. Uma figura saindo da pedra lembra-nos do nascimento de Mitra, da Petra Genetrix. O sonho exibe uma outra analogia com o mito de Mitra. Uma das primeiras tarefas deste foi domar o touro selvagem. Do mesmo modo, no sonho, o controle dos focos do fogo tinha algum vínculo com o aparecimento da mulher oriunda da pedra. Por meio da imposição de limites ao fogo, uma mulher viva está sendo extraída da pedra. Isso corresponde à libertação da Sofia, do abraço de Físis, que é conseguido por meio do controle do fogo do desejo. Num sonho posterior, é encontrada mais uma vez a personificação feminina da sabedoria, ou logos. A imagem sugere também a separação entre alma e matéria, ou corpo associada à morte. Há uma imagem semelhante no antigo texto alquímico grego de Zósimo. Abre aspas. Vai às águas do Nilo e lá encontrarás uma pedra que tem um espírito, pneuma. Toma da pedra, parte-a, segura-a em tuas mãos e tira seu coração, pois sua alma, psique, está em seu coração. Fecha aspas. Uma nota acrescentada ao texto afirma que ele se refere à expulsão do mercúrio. Trata-se da ideia alquímica da extração da alma, ou espírito, que se encontra aprisionada na matéria e corresponderia ao processo psicológico de extração do significado de uma experiência concreta, uma pedra de tropeço. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. No contexto da situação do sonhador, o objeto da extração é provavelmente o significado de sua vida terrena. Devemos também considerar a associação feita pelo sonhador com Hades, Perséfone e o local presumível do rapto desta última em Eleusis. Essa associação nos permite considerar o sonho como uma moderna versão individual dos mistérios de Eleusis. Na Grécia Antiga, a iniciação nos mistérios era considerada muito importante para determinar o destino de cada um depois da morte. No hino a Deméter, de Homero, lemos, abre aspas,
Feliz é aquele dentre os homens da terra que viu esses mistérios, mas aquele que não é iniciado e que deles não participou, jamais terá o seu quinhão de coisas boas como essas quando morrer, mergulhado nas trevas e na tristeza. Fecha aspas. Platão faz a mesma afirmação, abre aspas. Os homens que estabeleceram os mistérios não eram ignorantes. Na realidade, tinham um sentido oculto quando disseram que quem não for iniciado e santificado no outro mundo repousará sobre a lama, mas que quem lá chegar iniciado e purificado morará com os deuses. Fecha aspas. Embora pouco se saiba sobre os mistérios de Eleusis, eles devem ter incluído um ritual de morte e ressurreição, uma vez que o mito de Deméter-Cora, Perséfone, tem relação com esse tema. A descida de Perséfone ao mundo inferior e o acordo subsequente, que lhe permite passar parte do ano na superfície e outra parte debaixo da terra, constituem uma referência definida ao espírito da vegetação verde, que morre e renasce a cada ano. Assim sendo, o sonho alude à ressurreição. A mulher que vai se separando da pedra corresponde a Perséfone retornando ao mundo inferior. Essa linha de interpretação é comprovada por um outro sonho da série, em que se retrata especificamente o nume da vegetação verde, símbolo da ressurreição. Terceiro, o retorno ao princípio. Sonho terceiro. Era uma cena estranha. Eu parecia estar na África, de pé no início de uma estepe interminável que se estendia até onde a vista alcançava. As cabeças dos animais emergiam ou haviam emergido da terra. Enquanto eu olhava, alguns dos animais emergiram completamente. Alguns eram bem mansos, outros bem selvagens. Um rinoceronte e uma zebra corriam por ali, levantando bastante poeira. Imaginei se ali era o jardim do Éden. Esse sonho apresenta algumas semelhanças com o anterior. Mais uma vez, criaturas vivas emergem da terra sólida. O sonhador comentou que sentiu que lhe havia sido dada a permissão de vislumbrar a criação original. Trata-se de uma reminiscência da observação de um alquimista, abre aspas. Nem fiques ansioso por perguntar se realmente possuo esse precioso tesouro, a pedra filosofal. Pergunta antes se vi como o mundo foi criado, se estou familiarizado com a natureza da escuridão egípcia, que aparência terão os corpos glorificados na ressurreição geral. Fecha aspas. Esse autor está demonstrando saber que o segredo alquímico não era uma substância, mas um estado de consciência, uma percepção do nível arquetípico da realidade. No final de sua vida pessoal, o sonhador vê o início universal da vida. Formas vivas emergem da terra amorfa e inorgânica. Essa ênfase no pó nos faz recordar do uso dessa imagem no Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. És pó e ao pó retornarás. O pó é fragmentado. É terra seca pulverizada. É semelhante a cinzas. E a palavra hebraica afar, aqui traduzida por pó, também significa cinzas. Afar ou afar, não sei qual seria a pronúncia correta. As cinzas são resultado da calcinatio, calcinação alquímica, a que fez alusão o fogo do segundo sonho, mas, de acordo com o terceiro sonho, das cinzas pulverizadas da vida queimada emerge uma nova vida. Pouco depois houve outro sonho com estepes, sonho quarto. Mais uma vez a paisagem da estepe africana, vários hectares de terra vazia. Espalhados ali havia pães de várias formas. Eles pareciam sedimentados e permanentes, como pedras. Temos mais uma vez o símbolo da pedra, que surgiu primeiro no sonho segundo. Ali era uma pedra que não era pedra, mas mulher. Neste sonho agora é uma pedra que não é pedra, mas pão. Esse motivo da pedra que não é pedra é bem conhecido em alquimia. Litos ou litos.
Trata-se de uma referência à pedra filosofal, que, de acordo com Roulin, abre aspas, é uma substância pétrea no que se refere à eficácia e à virtude, mas não no tocante à substância. Fecha aspas. Essa afirmação seria uma alusão à realidade da psique. No 4º capítulo de Mateus, as imagens do pão e da pedra estão vinculadas. Durante a tentação de Jesus no deserto, o demônio lhe disse: Se sois o Filho de Deus, ordenai a essas pedras que se tornem pães. Mas ele respondeu: Dizem as Escrituras, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E de novo em Mateus 7:9, pedra e pão são vinculados. Quem de vós, se o filho lhe pedir pão, dará pedra? Essas passagens estabelecem que o pão é um requisito humano, que a pedra não satisfaz as necessidades humanas e que a disposição para tornar a pedra pão, isto é, de unir esses contrários, é uma prerrogativa da divindade. Logo, o sonho está oferecendo um vislumbre do que se esconde atrás da barreira metafísica, ou, como a denomina Jung, a cortina epistemológica, as figuras por trás das quais há, abre aspas, união de contrários impossíveis, seres transcendentais que só podem ser percebidos por contrastes. Fecha aspas. Sonho 5º. Fui convidado para uma festa por Adão e Eva. Eles jamais morreram. Foram o começo e o fim. Percebi isso e aceitei sua existência permanente. Eram enormes, ultrapassando as escalas como as esculturas de Mayol. Tinham um ar escultural e não humano. A face de Adão estava escondida por um véu ou coberta e fiquei curioso por saber como era sua face. Atrevi-me a tentar descobri-la e o fiz. A capa era uma camada muito espessa de musgo ou uma espécie de vegetal. Afastei-a apenas um pouco e olhei por debaixo dela. Sua face era bela, mas assustadora. Era o rosto de um gorila ou uma espécie de macaco gigante. O local da festa é, evidentemente, o reino da eternidade, o reino arquetípico. As personagens não morrem, mas vivem em eterno presente. O reino dos céus é o local onde encontramos os valores eternos. Mateus, capítulo 8, versículo 11, diz: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. As personagens do sonho foram consideradas o princípio e o fim. Tradicionalmente, a característica do princípio e fim jamais foi aplicada a Adão. Todavia, é aplicada a Cristo, que foi chamado o segundo Adão. Como Logos, ele existiu desde o início e foi o agente da criação. Todo o trecho do apóstolo Paulo sobre a ressurreição, que menciona o segundo Adão, Deuterus Anthropos, é relevante para esse sonho. Abre aspas. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era da terra, feito do pó. O segundo homem é do céu. Assim como trazemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Eis, aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e seremos transformados. Porque convém que essa natureza perecível seja revestida do imperecível e que essa natureza mortal seja revestida de imortalidade. Fecha aspas. Adão, como primeiro homem, é uma imagem do Anthropos, o homem primordial da especulação gnóstica. De acordo com o tratado hermético gnóstico Poimandres, a mente eterna criou o Anthropos, que então passou a ter existência no mundo espaço-temporal
porque a natureza o amava. Abre aspas. E a natureza fez dele o objeto de seu amor e se colocou completamente a seu redor, e eles se entrelaçaram, pois eram amantes. E essa é a razão por que, além de todas as criaturas da terra, o homem é duplo. Mortal por causa do seu corpo, mas por causa do homem essencial, imortal. Fecha aspas. O antropos é a forma pré-existente do homem, a ideia platônica eterna, o pensamento divino que se tornou encarnado pelo abraço de Físis. Assim, a apresentação do sonhador a Adão sugere que lhe está sendo mostrada a face original anterior ao nascimento do ego e implica a chegada de um processo de desencarnação. Sonho sexto. Estou num jardim, um belo terraço rebaixado. O local chama-se Os Pensamentos de Deus. Aqui, segundo se acredita, as 12 palavras de Deus vão conquistar o mundo. Suas paredes são alinhadas como um ninho, com era e com algo delicado, como penas ou peles. Estou junto com outras pessoas, caminhando no interior do jardim. A força das palavras vem com a força de uma explosão ou um terremoto que nos atira ao chão. As paredes acolchoadas evitam que sejamos feridos. É costume neste local caminhar perto das paredes que cercam o caminho. Deve-se completar o círculo no sentido horário ou no anti-horário. Conforme caminhamos, a área vai ficando menor e mais íntima, mais almofadada e mais parecida com um ninho. O próprio caminho parece ter alguma relação com o processo de aprendizagem. Esse tema elabora um pouco mais temas a que os sonhos anteriores fizeram alusão. Mais uma vez, o sonhador é levado ao início pré-existente, a fonte do Logos. Não conheço referência às 12 palavras de Deus. Todavia, na Cabalá, o nome divino às vezes é considerado como contendo 12 letras. É mais comum pensar que ele contém 4 letras, o tetragramaton, Yud, Re, Vav, Re. De acordo com Mathers, o tetragrama, abre aspas, é passível de 12 transposições. Todas elas transmitem a ideia de ser. Trata-se da única palavra que admite tantas transposições sem ter seu sentido alterado. Elas se chamam os 12 estandartes do poderoso nome e são consideradas por alguns regentes dos 12 signos do zodíaco. Fecha aspas. O sonho deixa claro que o Jardim dos Pensamentos de Deus é um círculo do qual emanam 12 palavras. Trata-se, portanto, de algo análogo aos signos do zodíaco, que constituem uma diferenciação de 12 fases do círculo do ano. Outros paralelos seriam os 12 filhos de Jacó e os 12 discípulos de Cristo. Os panteões de muitos povos compunham-se de 12 deuses. De acordo com Heródoto, os egípcios foram o primeiro povo a dar nome aos 12 deuses. Um elemento em comum é o fato de se dizer que as 12 palavras de Deus conquistam o mundo. A função típica do Logos é criar e não conquistar o mundo. Talvez seja uma alusão ao fato de que, brevemente, o ego consciente, o ego do mundo, vai ser extinto na morte. Essa mesma ideia está implícita no fato de um ninho circular ir se reduzindo conforme é percorrido, tornando-se mais e mais um útero macio. O símbolo do ninho enfatiza o aspecto maternal, protetor e de acolhimento, de retorno à fonte metafísica, e certamente seria confortador para o ego ansioso com relação à morte. O ninho, onde os ovos são postos e chocados, também exibe implicações de renascimento. Por exemplo, disse que no Egito a festa do Ano Novo era chamada Dia da Criança no Ninho. O ninho era alinhado com Hera. De acordo com Fraser, a Hera era consagrada tanto a Atis quanto a Osíris. Os sacerdotes de Atis eram tatuados com um padrão de folhas de Hera. Como a Hera é verdejante e não troca as folhas anualmente, Fraser diz que ela pode ter representado a marca de uma vida mais divina, de algo isento das tristes vicissitudes das estações, constante e eterno como o céu. A Hera verdejante liga-se de forma ainda mais explícita a Osíris,
o espírito imortal da vegetação. Essa imagem tem expressão mais completa no sonho nono. Quarto, a dimensão transcendente. Sonho sétimo. 2 pugilistas profissionais estão empenhados numa luta ritual. Sua luta é bela. No sonho, eles não são tanto antagonistas quanto colaboradores, trabalhando a partir de um projeto elaborado, planejado. Eles estão calmos, imperturbáveis e concentrados. No final de cada assalto, eles vão para um vestiário. No vestiário, aplicam maquiagem, entre aspas. Observo um deles mergulhar o dedo em sangue e passá-lo no rosto do oponente e no seu próprio. Eles retornam ao ringue e continuam sua veloz e furiosa, mas altamente controlada, exibição. Esse sonho nos dá uma curiosa sensação de que é um vislumbre de aparência que a vida exibe por trás do véu de Maia. A pugna entre os contrários se reconcilia ao ser considerada como parte de um projeto mais amplo. Há uma luta, mas ninguém se fere. Trata-se apenas de um belo espetáculo dramático. Há sangue, mas é apenas maquiagem, parte do mundo das aparências e da ilusão. A lição do sonho parece bastante semelhante à lição dada por Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita, em que também há a imagem da luta, a guerra em que Arjuna reluta em se empenhar, abre aspas. O homem que não se sente atormentado por essas sensações, que é indiferente ao prazer e à dor, o mais poderoso entre os homens, está apto para a vida eterna. Não há existência para o não real, e o real jamais pode ser não existente. Os videntes da verdade conhecem a natureza e os alvos finais do real e do não real. Compreende que tudo isso é embebido pelo indestrutível. Ninguém jamais poderá destruir esse imutável. Esses corpos são perecíveis, mas aqueles que os habitam são eternos, indestrutíveis e impenetráveis. Portanto, luta, ó descendente de Bharata. Aquele que o considera o si mesmo assassino, ou que o considera o si mesmo assassinado, não conhece a verdade. Pois ele não assassina, nem é assassinado. Ele, o si mesmo, jamais nasce, nem morre. Nunca tem sido, nunca cessará. Ele é o incriado, eterno, imutável, antigo. Fecha aspas. Sonho oitavo. Há 3 quadrados, unidades de aquecimento feitas de bobinas de metal ou tubos de neon. Eles representam meus problemas sexuais. Agora eles foram desmontados e estão sendo limpos. Há um novo conceito mundano de Deus, uma ampliação da consciência da vastidão do universo. Sob o pano de fundo da eternidade, algo tão temporal quanto um problema sexual não tem importância. A lavagem é, em certo sentido, uma lavagem ritual, uma limpeza dos 3 quadrados destinada a deixá-los ocupar seu lugar natural na vastidão geral. No sonho, minha mente brincou com a imagem visual dos 3 quadrados. Era simplesmente natural desenhar primeiro um círculo dentro de cada um deles e depois um outro círculo ao seu redor. O sonho esclarece a referência ao reino eterno e divino em contraste com o reino temporal e pessoal. Os 3 quadrados representam, ao que parece, a existência pessoal e particularizada do sonhador no espaço e no tempo. Estão associados à sexualidade, à fonte de calor ou energia. O fato de haver 3 quadrados traz o significado simbólico da tríade discutida no capítulo 7º. O 3 se refere à existência dinâmica na realidade histórica. Ele exprime a dialética dolorosa do processo de desenvolvimento, que se manifesta de acordo com a fórmula hegeliana da tese, antítese e síntese. O quadrado, por outro lado, é uma imagem quaternária que exprime a totalidade, com ênfase nos aspectos estáticos, estruturais, de acolhida. No simbolismo oriental, o quadrado representa a Terra em contraste com o céu. De acordo com uma ideia antiga, a alma humana é um quadrado. O círculo, em contraste com o quadrado, é um símbolo comum para Deus e a eternidade. Assim, quando o sonhador traça um círculo no interior do quadrado e outro círculo em volta dele, está combinando o individual e pessoal com o eterno e transpessoal.
O sonho exprime a mesma ideia ao afirmar que os quadrados ocupam o seu lugar natural na vastidão geral. A imagem de um quadrado contendo um círculo e circundado por outro círculo tem paralelos na alquimia. Se nos movemos de dentro para fora, o círculo interno corresponderia à prima matéria, o caos ilimitado original. O quadrado representaria a separação da prima matéria nos 4 elementos, isto é, a discriminação que o ego consciente traz do todo indiferenciado original. Todavia, como afirma Jung, o quadrado é uma forma imperfeita, pois, abre aspas, no quadrado os elementos ainda estão separados e são hostis uns aos outros, fecha aspas. Assim, eles precisam ser reunidos para formar uma unidade mais elevada, a quintessência, que corresponderia ao círculo externo que cerca o quadrado. De acordo com o sonho, essa unificação do quadrado é um processo de descoberta do seu lugar natural na vastidão geral. A condição psicológica do primeiro círculo, anterior à emergência do estado de quadrado, é descrita em belas palavras por Alcinegro, um homem santo Sioux. Ele deplora o fato de os índios viverem atualmente em casas quadradas. Ele afirma, abre aspas, fizemos essas pequenas casas cinzas, de toras de madeira, que vocês veem, e elas são quadradas. Essa é uma forma ruim de viver, pois não pode haver poder num quadrado. Vocês veem que tudo que um índio faz é um círculo. Isso porque o poder do mundo sempre opera em círculos, e tudo tenta ser redondo. Nos velhos tempos, quando éramos um povo forte e feliz, todo o nosso poder vinha do arco da nação. E enquanto o arco não se quebrou, o povo floresceu. A árvore com flores era o centro vivo do arco, e o círculo de 4 lados a nutria. O leste fornecia a paz e luz, o sul, calor, o oeste, chuva, e o norte, com seu vento frio e poderoso, força e resistência. Esse conhecimento chegou do mundo externo até nós com nossa religião. Tudo que o poder do mundo faz é feito num círculo. O céu é redondo, e ouvi dizer que a terra é redonda como uma bola. E assim são todas as estrelas. O vento, com seu maior poder, gira. Os pássaros fazem ninhos redondos, pois sua religião é a mesma religião nossa. O sol vem e vai num círculo. A lua faz o mesmo. E o sol e a lua são redondos. Mesmo as estações formam um grande círculo em sua transformação e sempre retornam ao ponto em que estavam. A vida de um homem é um círculo que vai da infância à infância, e assim ocorre com tudo aquilo que o poder move. Nossas tendas eram redondas como ninhos de pássaros e estavam sempre colocadas em círculo. O arco da nação, um ninho formado por muitos ninhos em que o grande Espírito queria que chocássemos os nossos filhos. Mas os homens brancos, Wazishus, não sei a pronúncia, nos colocaram em caixas quadradas. Nosso poder se foi, e nós estamos perecendo, pois o poder já não está conosco. Fecha aspas. Sonho 9. Estou sozinho num grande jardim formal, semelhante aos que vemos na Europa. A grama é um tipo incomum de turfa, centenário. Há grandes cercas de madeira de bucho e tudo está em perfeita ordem. No final do jardim vejo um movimento. No início parece uma enorme rã feita de grama. Quando me aproximo, vejo que é na realidade um homem verde, herbóreo, feito de grama. Ele está dançando. É uma dança muito bonita. E penso no romance de Hudson, Green Mansions. Isso me deu uma sensação de paz, embora eu não consiga entender realmente o que estava observando. Temos nesse sonho uma representação notavelmente explícita do espírito da vegetação, que teve um papel tão importante na mitologia antiga e mereceu uma exaustiva discussão em Golden Bough, de Fraser.
A imagem mais plenamente desenvolvida dessa categoria é a representação de Osíris como espírito do milho e da árvore, deus da fertilidade. A morte e o renascimento da vegetação foram episódios do seu drama. Abre aspas. A Hera lhe foi consagrada e passou a ser considerada sua planta, porque sempre estava verde. Fecha aspas. A respeito do simbolismo da cor verde, diz Jung, abre aspas, no domínio da psicologia cristã, o verde indica propriedade espermática, procriadora, e por essa razão o verde é a cor atribuída ao Espírito Santo como o princípio criador. E outra vez, verde é a cor do Espírito Santo, da vida, da procriação e da ressurreição. Fecha aspas. Um exemplo da qualidade verde do Espírito Santo se encontra no hino ao Espírito Santo de Hildegard de Bingen, que pode ser ouvido aqui no canal, abre aspas. Vem de ti a chuva que as nuvens vertem, o movimento dos céus, a condensação das pedras, as correntes geradas pelas águas e o verde que a terra faz brotar. Fecha aspas. Essa passagem tem um estreito paralelo com o antigo hino egípcio em louvor a Osíris, que diz: o mundo se torna verde através dele. Outro vínculo entre o verde e o ressurgimento da vida está num texto egípcio inscrito nas pirâmides. Essa passagem evoca aquele que se torna um, Keprer, Copre, aquele que se torna um. Keprer, o deus escaravelho, que é o sol nascente. Salve vós, Deus, que revolveis, Keprer, salve, ó verde. Não sei se essas são as pronúncias, perdoe-me. O verde é uma importante imagem da alquimia. Alguns textos se referem a ele como Benedicta viriditas, bendita verdura. De acordo com Milius, a alma do mundo, ou anima mundi, é verde, abre aspas. Deus soprou nas coisas criadas uma certa semente ou verdura pela qual todas as coisas devem multiplicar-se. Eles chamam todas as coisas de verde, pois ser verde significa crescer. Portanto, essa virtude de geração e de preservação das coisas pode ser chamada alma do mundo. Fecha aspas. Em outro texto alquímico, a personificação feminina da prima matéria, negra e rejeitada, diz, abre aspas, estou sozinha entre os ocultos. Não obstante, tenho júbilo no meu coração, pois posso viver secretamente e refrescar-me em mim mesma. Sob minha escuridão, tenho escondido o mais fantástico verde. Fecha aspas. Jung interpreta esta passagem da seguinte forma, abre aspas. O estado de transformação imperfeita, apenas ansiado e esperado, não parece simplesmente um estado de tormento, mas também de alegria positiva, embora oculta. É o estado de alguém que, em suas andanças entre as imagens de sua transformação psíquica, alcança uma alegria secreta que o reconcilia com sua solidão aparente. Ao entrar em comunhão consigo mesmo, descobre não um aborrecimento e uma melancolia mortais, mas um parceiro interno, e mais do que isso, uma relação que se assemelha à alegria de um amor secreto ou de uma primavera oculta, quando as sementes verdes brotam da terra nua, trazendo consigo a promessa de futuras colheitas. Trata-se da Benedicta viriditas alquímica, a bendita verdura, que significa, de um lado, o apodrecimento das sementes, verdigris, verdete, mas que significa, de outro, a secreta imanência do Espírito Divino de vida em todas as coisas. Fecha aspas. Jung faz referência à secreta alegria que acompanha a descoberta do verde, que corresponderia talvez à sensação de paz que o sonhador descreve. A esse homem prestes a morrer, o inconsciente exibe uma imagem vívida e bela da natureza eterna da vida, cujas manifestações particulares estão em contínua morte, mas que está em contínuo renascimento sob novas formas.
O sonho expressa a mesma ideia das palavras de Paulo em sua passagem sobre a ressurreição. A morte é tragada na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó túmulo, tua vitória? Quinto, a conclusão da Opus. Sonho 10º. Tal como nas lendas dos judeus de Ginsberg, em que Deus estava em comunicação pessoal com vários indivíduos, ele pareceu me apresentar um teste completamente desagradável, para o qual eu não estava preparado, técnica ou emocionalmente. Primeiro, eu devia procurar e encontrar um homem que me esperava. Juntos deveríamos seguir exatamente as instruções. O resultado final viria a tornar-se um símbolo abstrato, além de nossa compreensão, com conotações religiosas ou sagradas, ou ainda de tabu. A tarefa envolvia a remoção das mãos do homem nos pulsos, ordenando-as e unindo-as para criar uma forma hexagonal. 2 retângulos, um de cada mão, deveriam ser removidos, deixando uma espécie de janela. Os próprios retângulos também eram símbolos de grande valor. O resultado deveria ser mumificado, ressecado e negro. Tudo isso durou um longo tempo. Foi extremamente delicado e difícil. Ele o suportou estoicamente, pois era o seu, assim como o meu, destino. E o resultado final, nós acreditamos, foi o que tinha sido pedido. Quando olhamos o símbolo resultante da nossa labuta, vimos que ele tinha uma impenetrável aura de mistério em torno de si. Estávamos exaustos com a tarefa. O sonhador folheara Legends of the Jews, do Ginsberg, na casa de um amigo, mas não lera muita coisa do livro. Além disso, seu conhecimento do Antigo Testamento era mínimo. O sonho era uma reminiscência das tarefas impostas aos indivíduos por Javé, por exemplo, Jonas, Oséias, etc. Se a vida da pessoa é governada pelo sentido de uma tarefa divina, isso significa psicologicamente que o ego está subordinado ao si mesmo e foi libertado das preocupações que tem o ego como centro. A natureza da tarefa imposta no sonho indica algo dessa ideia. As mãos de um homem devem ser amputadas. Essa imagem tão rudemente primitiva expressa um processo psicológico. Essa mesma imagem aparece na alquimia como o leão de patas cortadas, ilustração 41, e sob uma forma mais extrema, como o homem esquartejado do tratado Splendor Solis, que é a ilustração 42. 42. As mãos são o agente da vontade consciente. Assim, ter as mãos cortadas corresponderia à experiência da impotência do ego. Nas palavras de Jung, a experiência do si mesmo é sempre uma derrota para o ego. O próximo passo da tarefa do sonho é unir as mãos amputadas para formar um hexágono. Temos aqui uma referência à união dos contrários, direita e esquerda, consciente e inconsciente, bem e mal. O produto da união é uma figura de 6 lados. O símbolo de 6 lados, bem conhecido, também se forma por meio da união de 2 elementos similares, mas contrastantes, no chamado signo de Salomão. A estrela de Salomão. 2 triângulos, um apontando para cima e outro apontando para baixo. Para o alquimista, representava a união do fogo e da água. Do fogo, o triângulo voltado aponta para cima, a água, o triângulo com a ponta voltada para baixo. Para outros, significou a interpenetração entre a trindade do espírito, que aponta para cima, e a trindade quitônica da matéria, que aponta para baixo, e simbolizava, por conseguinte, o processo de inter-relação entre essas 2 trindades. O número 6 está associado à complementação ou ao cumprimento de uma tarefa criadora. No Gênesis, o mundo foi criado em 6 dias, e o ato final, a criação de Adão, ocorreu no 6º dia. Jesus foi crucificado no 6º dia da semana. De acordo com Ioannis Lindos, citado por Jung, abre aspas, o número 6 é o mais apropriado para a criação, pois é par e ímpar, compartilhando tanto da natureza ativa de que o par é dotado, quanto da natureza ílica do par, razão pela qual os antigos também o chamavam casamento e harmonia.
E eles dizem também que ele é tanto macho quanto fêmea. E outro diz que o número 6 é produtor da alma, pois multiplica-se a si mesmo na esfera do mundo e porque nele os opostos se combinam. Fecha aspas. Resumindo o significado dessas amplificações, o sonho parece dizer que é necessário realizar uma tarefa por intermédio da qual os poderes do ego individual, para o bem e para o mal, são separados ou extraídos de sua união com o ego e reunidos numa imagem abstrata ou suprapessoal. Quando as duas janelas retangulares são unidas, cria-se um efeito bastante misterioso que nos lembra de uma máscara primitiva. O resultado final é uma imagem geométrica que, eu me aventuraria a sugerir, é uma representação simbólica da face de Deus. Sonho 10. Está escuro, mas há na escuridão uma luminosidade indescritível, uma escuridão que de alguma forma brilha. Há nela uma bela mulher de ouro, com a face quase igual à da Mona Lisa. Percebo que o brilho emana de um colar que ela usa. É um colar bastante delicado, pequenos cabochões de turquesa, cada um deles circundado por ouro esverdeado. Tem um grande significado para mim, como se houvesse uma mensagem na imagem completa. Se eu conseguisse ver além do seu aspecto ilusório. O sonhador, que era bastante mal informado a respeito de filosofia e de religião, não conhece a passagem de abertura do Evangelho de João a respeito do Logos. Essa passagem é certamente relevante para o sonho. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas eram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a suplantam. Todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui no canal. A doutrina do Logos de João aplicou a Cristo a doutrina do Logos da filosofia helênica. Cristo tornou-se o Verbo Criador, ou pensamento de Deus, que estava com ele desde o princípio. Nos círculos gnósticos, o Logo era equiparado a Sofia, a personificação feminina da sabedoria. A mesma imagem já apareceu na literatura hebraica sobre a sabedoria. Ela é mencionada, por exemplo, na seguinte oração a Deus, abre aspas, convosco está a sabedoria, aquela que conhece vossos trabalhos, aquela que estava presente quando fizestes o mundo. Ela compreende o que é agradável a vossos olhos e o que é conforme a vossos mandamentos. Fecha aspas. Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 9, da Bíblia de Jerusalém. A Marie-Louise von Franz, em sua obra Aurora Consurgens, discutiu exaustivamente a figura de Sofia, ou Sapientia Dei. Diz ela, Marie von Franz também pode ser ouvida aqui no canal, abre aspas. Na literatura patrística, era interpretada principalmente como Cristo, o Logos pré-existente, ou como a soma das rationes aeternae, formas eternas, das causas primordiais autocognoscíveis, modelos, ideias e protótipos da mente de Deus. Era também considerada o archetypus mundus, aquele mundo arquetípico com base no qual foi feito este mundo sensível e por meio do qual Deus toma consciência de si mesmo. A Sapientia Dei é, portanto, a soma das imagens arquetípicas presentes à mente de Deus. Fecha aspas. Tomás de Aquino expressa essa mesma ideia, abre aspas. A sabedoria divina criou a ordem do universo, que reside na distinção entre as coisas. Portanto, devemos dizer que, na divina sabedoria, estão os modelos de todas as coisas, que denominamos ideias, isto é, formas modelares existentes na mente divina. Fecha aspas. Santo Tomás pode ser ouvido aqui no canal também. A mulher de ouro com o rosto de Mona Lisa que aparece no sonho é, portanto, Sofia, ou sabedoria divina.
Seu colar luminoso, azul e dourado, seria uma espécie de rosário celestial que une, numa única série circular, várias formas e vários modelos do ser, tal como o círculo do ano une os signos do zodíaco. A soma de imagens arquetípicas presentes à mente de Deus. Sonho 12º. Foi-me atribuída uma tarefa difícil demais para mim. Uma tora de madeira dura e pesada está oculta na floresta. Devo descobri-la, serrar ou cortar dela um pedaço circular e entalhar na peça um desenho. O resultado deverá ser preservado a todo custo, como se representasse algo que não mais voltará a existir e que corre o risco de perder-se. Ao mesmo tempo, é preciso fazer uma gravação em fita descrevendo em detalhes o que é, o que representa e qual seu significado total. No final, a própria peça e a fita devem ser entregues à biblioteca pública. Alguém diz que só a biblioteca saberá evitar que a fita se deteriore dentro de 5 anos. Temos aqui, mais uma vez, o tema da tarefa difícil atribuída, que é análoga à obra alquímica. A tora coberta é o material oculto, original, que, primeiramente, deve ser descoberto ou tornado manifesto, e então receber uma forma especial, que tem uma certa singularidade, uma vez que não voltará a existir. O desenho entalhado é uma imagem com 5 pontas. O número 5 volta a ser mencionado na observação de que há o risco de deterioração em 5 anos. O simbolismo do 5 aparece na quintessência dos alquimistas. É a quinta forma e a unidade última dos 4 elementos, e, portanto, o alvo final do processo. Rolland afirma que a quintessência é a própria medicina e a qualidade de substâncias separadas do corpo pela arte. Jung afirma que o número 5 sugere a predominância do homem físico, o que corresponderia ao fato de a imagem do sonho lembrar uma figura humana abstrata, com 5 protuberâncias, 4 membros e a cabeça. Assim sendo, a imagem sugeriria o alvo ou a complementação da existência física. O depósito do objeto e da fita, contendo seu significado, na biblioteca pública, levanta algumas interessantes questões. Em alguns aspectos, o objeto e a gravação da fita podem ser considerados sinônimos, uma vez que o esboço do objeto tem bastante semelhança com um carretel de fita de gravador. Nessa linha de associações, a tarefa pode ser vista como a transformação da madeira em verbo, isto é, da matéria em espírito. É possível que esse sonho estivesse pressagiando que eu publicaria uma série de sonhos dele no futuro. A tarefa seria então gravar seus sonhos e depositá-los comigo. Todavia, em especial no contexto dos outros sonhos, essa interpretação simples e personalista é completamente inadequada aos dados. Muito mais provável é a suposição de que a tarefa do sonho se refira à tarefa de sua vida psicológica, cujos resultados deveriam ser depositados como um permanente incremento de uma biblioteca coletiva ou transpessoal, isto é, um tesouro do verbo ou do espírito. O motivo da casa do tesouro existe na alquimia como sinônimo da pedra filosofal. A quinta parábola da Aurora Consurgens tem como título A Casa do Tesouro que a Sabedoria Constrói sobre a Rocha. Alfídios diz, abre aspas, essa é a casa do tesouro em que estão guardadas todas as coisas da ciência ou da sabedoria ou as coisas gloriosas que não podem ser possuídas. Fecha aspas. Em Alfídios, a casa do tesouro é uma estrutura quaternária e constitui, portanto, um claro símbolo do si mesmo. Uma imagem semelhante de tesouro ocorre na teologia católica com referência ao tesouro de virtudes acumulado por Cristo e pelos santos. Apesar do mau uso concretista dessa imagem pela Igreja para justificar a venda de indulgências, trata-se de uma ideia arquetípica que exprime um certo aspecto da psique objetiva. Nos exemplos citados, o tesouro, uma vez encontrado, trará benefícios ao descobridor. Em nosso sonho, contudo, o sonhador não vai fazer uso próprio dele, mas um depósito que aumentará o tesouro público. Lembramos-nos das palavras de Jesus. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
O sonho parece insinuar que as realizações psicológicas do indivíduo deixam algum resíduo espiritual permanente que aumenta o tesouro coletivo acumulado, uma espécie de karma coletivo positivo. Nesse caso, as palavras de Milton com relação a um bom livro poderiam aplicar-se igualmente aos frutos da tarefa psicológica interna de individuação. É deixado um depósito espiritual permanente que é, abre aspas, o precioso sangue da vida de um espírito superior, embalsamado e guardado como um tesouro com vistas a uma vida além da vida. Fecha aspas. O sonho menciona a necessidade de prevenir a deterioração, a necessidade de algum processo de preservação ou embalsamamento. O sonho 10º trouxe o mesmo tema da mumificação das mãos amputadas. Talvez o significado dessas referências corresponda ao simbolismo arquetípico subjacente aos elaborados procedimentos do embalsamamento do Antigo Egito. Essa ideia parece atraente, embora eu não a possa explorar mais amplamente no momento. E sonho 13. Eu estava observando um curioso jardim, peculiar e belo. Era um grande quadrado com piso de pedra. A intervalos de uns 60 metros, havia objetos de bronze, eretos, muito parecidos com a ave no espaço, de Brancusi. Fiquei ali por longo tempo. O local tinha um significado bastante positivo, mas que eu não conseguia perceber. A ave no espaço de Brancusi é uma haste vertical de metal polido ligeiramente curva, muito graciosa. É muito espessa em sua região média e vai se estreitando até a parte superior. Ilustração 43. Ela evoca toda a questão do simbolismo do polo ou pilar. Em termos mais simples, representa o movimento fálico, de esforço, vertical, na direção do reino mais elevado do espírito. Pode significar o axis mundi, a conexão entre o mundo humano e o mundo divino transpessoal. Nesse polo cósmico, os deuses descem para se manifestar, ou o xamã primitivo ascende em busca da sua visão estática. Um ritual religioso egípcio nos oferece algumas outras implicações simbólicas de um polo vertical ou pilar. Nos ritos que celebravam a morte e a ressurreição de Osíris, as cerimônias culminavam quando o sumo sacerdote colocava de pé a chamada coluna de Ged. Não sei a pronúncia. Clarke diz a respeito dessa coluna, abre aspas, a ideia da coluna de Ged é a de algo que se mantém firmemente fincado em posição vertical, pois estar na posição vertical é estar vivo, ter superado as forças inertes da morte e da decadência. Quando se põe a de Ged de pé, a implicação é de que a vida seguirá seu curso no mundo. Fecha aspas. A Piste Sofia fala de um tesouro de luz em que se reúnem as partículas de luz que foram redimidas de sua prisão na escuridão da matéria. Esse tesouro é uma espécie de estação intermediária de coleta que transmite a energia acumulada para uma região mais elevada, o mundo de luz, através de uma corrente de luz conhecida como Pilar da Glória. De acordo com a doutrina maniqueísta, o eleito realiza sua função redentora para a luz espalhada. Tendo renascido por meio da gnose, o eleito torna-se instrumento de coleta e concentração de partículas de luz dispersas na matéria. Na época da morte, cada um leva sua carga acumulada de luz do mundo material para o reino eterno da luz. Poder-se-ia comparar a escultura de Brancusi voltada para o céu com o Pilar da Glória, por meio do qual as partículas recolhidas de luz redimida, penetram no reino eterno. Uma imagem semelhante ocorre na escatologia maniqueísta. No final dos tempos, aparecerá a última estátua ou pilar, abre aspas. Toda a luz, ainda passível de ser salva, é reunida na grande ideia, sob a forma de última estátua que se eleva aos céus, ao passo que os amaldiçoados e os demônios, a matéria, com sua luxúria e bissexualidade, são aprisionados num poço fechado por uma imensa pedra. Fecha aspas. Jung faz referência à estátua maniqueísta e relaciona com um texto alquímico. Escreve ele, abre aspas, é claro que a estátua ou pilar
é o homem primordial perfeito, ou pelo menos seu corpo, tanto no princípio da criação como no final dos tempos. Fecha aspas. A imagem do sonho, que combina um quadrado de pedra com polos, tem um paralelo nos santuários semitas antigos, tais como são descritos por Fraser. Ele descreve, abre aspas, sabemos que em todos os antigos santuários de Canaã, incluindo os de Jeová até as reformas de Ezequias e Josias, os dois objetos regulares de adoração eram um poste e uma pedra sagrados. Sabemos também que esses santuários eram a sede de ritos devassos, executados por homens sagrados, Kedeshim, e mulheres sagradas, Kedeshot. Fecha aspas. Jeremias se refere ao poste e à pedra sagrados quando critica os israelitas por dizerem a um pau, és meu pai, e a uma pedra, deste-me vida. A pedra e o polo são, por conseguinte, representações das divindades feminina e masculina, respectivamente. Em termos psicológicos, o sonho está representando, portanto, uma conjunção dos princípios feminino e masculino, uma conjunctio. Não sei a razão pela qual deveria haver uma multiplicidade de polos masculinos contidos num único quadro de pedra. Talvez tenha implicações similares às da multiplicidade de pérolas do colar de Sofia. Todavia, como expressão de totalidade e de união de contrários, é uma imagem de complementação. Esse é um dos últimos sonhos desse paciente que cheguei a conhecer. 3 meses mais tarde, ele morreu. Penso que essa série de sonhos demonstra que o inconsciente, sob certas circunstâncias, produz considerações que podemos chamar, com propriedade, metafísicas. Embora o paciente não tenha passado pelo processo de individuação no sentido comum do termo, podemos supor que a pressão da morte iminente pode ter servido de telescópio a esse processo. Esses sonhos certamente sugerem uma premência do inconsciente no sentido de transmitir a consciência de uma realidade metafísica, como se fosse importante ter essa consciência antes da morte física. O leitor certamente perguntará: que efeito tiveram esses sonhos no sonhador? É difícil responder com certeza. Praticamente todos os sonhos aqui narrados tiveram sobre ele um intenso impacto emocional, mas o interessante é o fato de esse impacto só ter sido experimentado quando ele contava os sonhos na sessão de análise, e não antes. O interessante é o fato do impacto só ter sido experimentado quando ele contava os sonhos na sessão de análise, e não antes. De alguma forma, era necessária a presença do analista para liberar a luminosidade das imagens oníricas. Tomados como um todo, os sonhos transmitiram uma série de pequenas experiências religiosas que levaram a uma mudança gradual e definitiva na atitude de vida do sonhador. Esse homem não religioso e não filosófico recebeu uma iniciação metafísica. Como resultado, ficou, pelo menos em parte, aliviado da preocupação com as frustrações pessoais, e sua personalidade adquiriu um novo nível de profundidade e de dignidade. Depois de ter sido salvo de um estado próximo da morte, ele fez várias vezes a pergunta: por que minha vida foi prolongada? Talvez esses sonhos contenham a resposta.